Oi, gente, tudo bem? Tô aqui de volta com o meu chazinho novinho, prontinha para continuar falando para vocês de trabalhos acadêmicos. E se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo aqui no Saia da Toca com Carly Coelho. Se você também não teve a oportunidade de assistir o vídeo 1, eu vou deixar aqui o link no card, você assiste quando você puder. Tá muito interessante, hein? Eu acho que pode te ajudar bastante. Bom, no vídeo passado eu falei sobre resumos e fichamentos. Nesse vídeo eu vou falar agora de artigos científicos, de memorial e das monografias. Então, caneta e papel na mão, anote tudo e vem comigo! O artigo científico, ou também chamado de paper em inglês, é o tipo de trabalho acadêmico mais difundido no meio da comunidade científica. Por quê? Porque os artigos são publicados em periódicos indexados, então existe toda uma descrição daquele material, atribuição de descritores, né? Tem toda uma formatação para poder manter esse padrão, e também porque eles são revisados por pares, ou seja, eles são revisados por pesquisadores da área. E isso aumenta muito essa relevância científica e a qualidade dessas informações. Algumas instituições utilizam o artigo científico como forma de trabalho de conclusão de curso, os famosos TCCs, porque eles têm uma estrutura muito parecida. Então, os artigos científicos, eles têm um resumo na língua vernácula, que é aquele resumo escrito na língua do país de origem. Então, no caso, no Brasil, o resumo da língua vernácula está escrito em português. Eles têm um resumo na língua estrangeira, que geralmente é em inglês e que a gente chama de abstract. Depois tem uma introdução com os objetivos. Logo em seguida, tem todo o delineamento metodológico, apresentação dos resultados, discussão e conclusão, assim como acontece nesses trabalhos que eu vou falar um pouquinho mais para frente, caracterizados, né, dentro das monografias. Mas qual que então é a grande diferença desses trabalhos de monografia com o artigo científico? É que o artigo ele é um pouco mais sucinto, né? Ele é mais objetivo, mais direto ao ponto. E esse é um terceiro fator que facilita, né, toda essa transmissão do conhecimento em meio aos pesquisadores, em meio aos cientistas, porque é muito mais rápido, é muito mais fácil de adquirir essa informação. O memorial, ele é um tipo de trabalho acadêmico um pouco diferente daqueles que eu apresentei para vocês no vídeo 1 e daqueles que eu estou apresentando para vocês nesse vídeo. E sabe por quê? Porque ele é um texto autobiográfico, o qual a pessoa vai contar a sua trajetória acadêmico-profissional, ou intelectual, ou artística, dependendo da área da atuação, mas também refletindo sobre os acontecimentos em cada uma das fases dessa trajetória. Por esse motivo, é muito importante que o memorial seja escrito na primeira pessoa do singular, ou seja, utilizando o eu, para dar crédito a essa pessoa de todas as realizações que ela conquistou em cada uma das fases dessa trajetória. Como o memorial ele é um trabalho acadêmico, então ele vai ter uma estrutura muito parecida com outros trabalhos acadêmicos, como por exemplo as dissertações e as teses. Então, o memorial ele conta com uma capa que tem um título, que tem um local de realização, de produção desse trabalho, com o ano, conta também com a folha de rosto, ambos itens obrigatórios segundo as normas da ABNT. Pode contar com itens opcionais, como por exemplo dedicatória, agradecimentos e epígrafe. É obrigatório a presença de um sumário, seguido desse texto autobiográfico e então das considerações finais. Nesse texto autobiográfico, a pessoa ainda pode dividi-lo em sessões. Então pode ser que a primeira sessão seja uma sessão de identificação, onde ela vai apresentar o seu nome completo, data de nascimento, a cidade de nascimento, sua nacionalidade e os melhores meios de contato, seja telefone celular, o melhor e-mail, para que ela seja localizada com mais facilidade. Depois, deve ser importante a apresentação da formação acadêmica, de formações complementares, o idioma que essa pessoa fala,
se ela já teve experiências no exterior, experiências com voluntariado, isso tudo para enriquecer esse trabalho. E por que isso é importante? Porque os memoriais, eles são geralmente solicitados em concursos públicos. E nesses concursos existem outras pessoas competindo pela mesma vaga. Então pode ser que, se você tiver um memorial de destaque e você tiver cabeça a cabeça com outro competidor direto, que o seu memorial faça com que você seja escolhido perante essa banca avaliadora pelo fato dele ser mais interessante. Então pense nisso. E por último, eu vou falar para vocês da monografia. Só que antes da gente entrar nos detalhes da monografia, eu acho importante a gente entender o porquê desse nome. Então, monografia é um termo que vem do grego e vem da união de duas palavras, monos e graphen, onde monos significa um ou único e graphen significa escrita. Aí vocês podem estar pensando, mas o que então significa uma escrita? Nossa, eu tenho que escrever pra caramba, como assim uma escrita ou única escrita? Calma, na verdade monografia é o estudo de um único assunto, ou seja, o estudo de um único assunto especificamente. É isso que quer dizer monografia. Sendo assim, existem vários trabalhos acadêmicos que se enquadram dentro dessa mesma definição. E esses trabalhos são os trabalhos de conclusão de curso, ou os famosos TCCs, que eu tanto amo e que a gente discute pra caramba aqui nesse canal, as dissertações e as teses. Aí vocês podem pensar, ué, professor, então quer dizer que se eu faço um TCC, eu posso falar que eu estou escrevendo uma tese? Calma, não é bem assim. Eles têm as suas particularidades e eu vou contar elas agora para você. Os TCC são aqueles trabalhos solicitados no final da graduação para obtenção do título ou de bacharelado ou de licenciatura, ou no final de pós-graduações lato sensu para obtenção, por exemplo, do título de especialista, né, ou no final do aprimoramento. Já a dissertação é o trabalho acadêmico solicitado para obtenção do título de mestre, enquanto que a tese é aquele trabalho que serve como pré-requisito para obtenção do título de doutor. Tanto o mestrado quanto o doutorado fazem parte da pós-graduação stricto sensu. E esses trabalhos vão refletir as diferenças entre esses dois tipos de pós-graduação. A pós-graduação lato sensu e stricto sensu, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, lato sensu é um termo em latim que significa sentido amplo. Traduzindo isso para pós-graduação, as pessoas que escolhem fazer pós-graduação lato sensu, elas vão se especializar ou se aprimorar mais na parte prática daquela área que elas estão escolhendo estudar, para se qualificarem para o mercado de trabalho. Já stricto sensu, que também é um termo em latim e que significa sentido limitado ou sentido estrito, ele é restrito à área acadêmica, ou seja, os alunos que optam por fazer mestrado ou doutorado, eles vão se direcionar para essa área acadêmica, dando aulas ou participando de projetos de pesquisa. Apesar de existirem diferenças entre as pós-graduações lato sensu e stricto sensu, que são refletidas nas características desses trabalhos, esses trabalhos também apresentam similaridades, ou seja, eles contam com uma parte pré-textual, que é aquela composta por capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, entre outros. Eles contam com uma parte textual, que é aquela composta por seções de introdução com os objetivos, metodologia, resultados, discussão e conclusão. E eles contam também com uma parte pós-textual, que tem como item obrigatório as referências, muito importante para esses trabalhos, e outros itens como glossário, apêndice, anexo, enfim, entre outros. Outra similaridade é que todos esses trabalhos precisam de um orientador. Só que a ABNT ela não estipula a titulação do orientador para o TCC. Nesse caso, eu recomendo que esse orientador
pelo menos tenha o título de especialista, porque desse modo ele já vai ter passado pela experiência de ter feito alguns trabalhos de conclusão de curso e ele terá um aprofundamento maior naquela área que ele vai te orientar. Desse modo, a sua orientação ela vai ser muito mais rica, ele vai conseguir te guiar muito mais na construção do seu conhecimento e na estruturação do seu trabalho. Já para dissertação e para tese, o orientador obrigatoriamente tem que ter o título de doutor. Lembra? O doutor é aquela pessoa que tem mais experiência na área acadêmica, que passou mais tempo se aprofundando e desenvolvendo projetos de pesquisa. Por esse motivo, o doutor é a pessoa mais capacitada para orientar trabalhos em estrito sensu. Uma grande diferença aqui é entre tese e dissertação dentro desses trabalhos estrito sensu, porque a tese é a única que tem essa obrigatoriedade de ser um trabalho original, ou seja, inédito, nunca apresentado, nunca feito antes, entendeu? No entanto, mesmo com essa diferença, tanto a dissertação quanto a tese devem ser convertidos em artigo científico, aquele publicado em periódicos, revisado por pares, porque esse é o objetivo, né, dos trabalhos estrito sensu. Aprofundar conhecimento e transmitir novos conhecimentos a uma comunidade, principalmente a comunidade científica. O TCC, ele não tem a mesma obrigatoriedade de ser convertido em artigo científico e de ser publicado, mas pode acontecer isso sim. Tanto é que algumas instituições utilizam esse formato de artigo para a realização do TCC, já mesmo para facilitar a publicação. E aí, gente, vocês sabiam disso tudo? Deixa aqui nos comentários se vocês já escreveram algum artigo, se vocês já começaram o seu TCC, se vocês têm a intenção de ir para uma pós-graduação estrito sensu. Quero saber se vocês estão preparados. E já deixa um like nesse vídeo, já compartilha com a galera, entendeu? Já se inscreva nas minhas redes sociais, no Saia da Toca com Carli Coelho do YouTube, no @Saia da Toca com Carli, e eu te espero no próximo vídeo. Beijo!